Emerson Luiz, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde a todos. Será que dá para os dois times de Blumenau irem direto aí para a semifinal do Campeonato Catarinense, Emerson? Um já tá, que é o Blumenau. O outro só depende dele para estar, que é o Metropolitano. Dá sim, seria muito bom até para ter um respiro, uma tranquilidade e esperar os adversários aí do mata-mata das semifinais. Eu acho que o Metrô vai fazer um crime lá contra o Juventus em Jaraguá, hein? Tem chance. Tô nessa expectativa aí, Emerson. E o Juventus é o único que pode ultrapassar e tirar o primeiro lugar do Blumenau. Mas tem que fazer 4. Acho improvável, né? É. Vamos deixar o Emerson contar tudo para você agora de esporte. Com você, Emerson Luiz. Vamos lá. É o primeiro destaque, Rodrigo. A Série B do Campeonato Catarinense, a segunda divisão, penúltima rodada, o Blumenau foi até Joinville, empatou com o Fluminense e conseguiu seu primeiro objetivo, que era a classificação para as semifinais. Já o Metropolitano também alcançou a sua primeira meta e carimbou a vaga na segunda fase. O Beck, jogando em Joinville, saiu perdendo para o Fluminense com esse gol do Juninho Miranda aos 37 minutos de partida. E chegou ao empate com Luqueta aos 7 minutos da etapa final. Fluminense 1, Blumenau também 1. O tricolor garantiu a classificação para as semifinais. Já o Metropolitano está garantido no mata-mata da segunda fase. Pode até ficar entre os 2 primeiros colocados. Jogando no SESI, venceu o Camboriú por 1-0 com esse gol do William aos 14 minutos do segundo tempo. Festa da torcida pela classificação na segunda fase dos 1.641 torcedores que foram ao Complexo Esportivo do SESI. Nos demais jogos da penúltima rodada, goleada do Tubarão e queda do técnico do Carlos Renault. Abrindo a rodada em Brusque, o Carlos Renault não saiu de um empate com o Nação em 0-0. Com o resultado, a direção decidiu demitir o técnico Luiz Carlos Cruz. Já no sul do estado, o Tubarão fez 6-0 no Porto com Carlos Renato, Bruninho, Guilherme Garré, Caio Vieira, outra vez Guilherme Garré e Bruninho. Vamos dar uma olhada na classificação? Tubarão tem chance, esse time pode incomodar, é chato em se chegar. Beck, 15 pontos, garantido, portanto, na semifinal. Vão lutar pela segunda vaga. O Juventus com 12, o Metropolitano com 11, o próprio Carlos Renault com 11 pontos, até mesmo o Camboriú, o Nação, aí depende de uma série de combinações de resultados. Mas aqui em diante, só para confirmar, os dois que não têm mais chances. Tubarão está em 7º, mas pode entrar entre os 6. Fluminense com 6 e o Porto com 3. Aqui é um confronto direto, vão se matar. Fluminense, a gente vai explicar daqui a pouco, depende de um empate. E o Porto precisa vencer, aí se mantém na Série B, cai o time de Joinville. Beck ratificando 15 pontos, Juventus 12, Metropolitano, Carlos Renault com 11, Camboriú e Nação com 10 e o Tubarão com 8. Última rodada, o que está em jogo diante desses números aqui? Juventus e Metropolitano. Só para explicar, Metropolitano ele só depende de uma vitória simples, aí ele termina em segundo. O Juventus também, naturalmente, vencendo, ultrapassa o Blumenau, mas aí vai ter que fazer 4 gols de diferença. Juventus vencendo, entra. Metropolitano vencendo, entra também. Fica na segunda colocação. Metropolitano precisa de uma vitória simples. O outro confronto aqui na sequência, Camboriú e Carlos Renault. Camboriú precisa vencer para não correr riscos. O Carlos Renault, com um empate, já entra. Aí vamos ter ainda Nação e Tubarão, que é o outro jogo, confirmando. O confronto direto, inclusive pela última vaga. O Nação, com um empate, se classifica. O Tubarão vencendo, também entra. E por fim, vamos ter Porto e Fluminense. Ninguém chega mais na segunda fase, como a gente explicou. O Fluminense joga pelo empate para escapar do rebaixamento. O Porto precisa de uma vitória simples, pois ficaria com 2 vitórias
contra uma do Fluminense. O Blumenau já jogou todas as 8 partidas e, portanto, vai folgar nessa última rodada decisiva aí da Série B catarinense. Mas por hora, confirmando o que a gente falou na introdução, comentamos aqui, Rodrigo Vieira e eu, os dois times alcançaram esse primeiro objetivo. O Blumenau está na semifinal e o Metropolitano está na segunda fase. E o Metrô pode, assim como o Beck, também garantir vaga na semifinal. Aí esses dois ficam aguardando um pega ali, o mata-mata entre o terceiro e o sexto, o quarto e quinto, jogos de ida e volta. Agora o Campeonato Brasileiro, completada a 15ª rodada, o Cruzeiro se manteve na liderança, seguido do Flamengo, em confronto transmitido pela NDTV Record. O Santos perdeu para o Mirassol e voltou para a zona do rebaixamento. Fortaleza e Bahia se enfrentaram na Arena Castelão e a partida terminou empatada em 1-1. Os gols foram marcados por Marinho aos 29 minutos do primeiro tempo e aos 38 da segunda etapa, Rodrigo Nestor deixou tudo igual. Vasco e Grêmio também empataram por 1-1 em São Januário. Lucas Freitas abriu o placar para os donos da casa. E aproveitando a falha da defesa, Gustavo Martins cabeceou para igualar. No Morumbi, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0. O tricolor fez os 2 gols ainda no primeiro tempo e ambos do camisa 10, Luciano. O Inter venceu o Ceará por 1-0 no Beira-Rio. Alan Patrick, aos 22 minutos do primeiro tempo, anotou o único gol da partida. Na liderança isolada do Brasileirão, o Cruzeiro conquistou a marca de 10 jogos invictos no campeonato. No Mineirão, a Raposa goleou o Juventude. Christian, aos 38 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Aos 5 e aos 17 da etapa final, Gabigol marcou 2 vezes. Já nos acréscimos, Eduardo fechou a conta. Cruzeiro 4, Juventude 0. O Vitória venceu o Bragantino por 1-0 no Barradão. Renato Kaiser anotou um golaço aos 8 minutos do primeiro tempo e fez os donos da casa encerrarem um jejum de 8 jogos sem vencer. E no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2. Lucas Evangelista abriu o placar para o Verdão. Hulk, com um golaço, deixou tudo igual. Na segunda etapa, Júnior Alonso marcou contra e colocou o Palmeiras na frente de novo. Maurício ampliou o placar e Hulk, novamente de falta, descontou. Com gol nos acréscimos, o Botafogo venceu o Sport por 1-0. Cuiabano fez o único gol do jogo e garantiu os 3 pontos para os cariocas. E fechando a rodada, no clássico Fla-Flu, deu Flamengo. O jogo marcou o retorno de Pedro e o atacante foi quem marcou o gol da vitória por 1-0. E confirmando o jogo transmitido pela NDTV Record, derrota do Santos para o Mirassol 3-0 com autoridade. O Mirassol não deu chances ao Peixe, todos os gols no segundo tempo. Chico da Silva fez 1-0, o Reinaldo depois vai na rede para fazer 2-0 e o Christian, golaço de fora da área, fechou a conta. O resultado jogou novamente o Santos para a zona de rebaixamento e fez com que o Mirassol se consolidasse no G8. O Neymar, ele caiu na provocação da torcida do Mirassol. Em diversos momentos do jogo, os torcedores pegaram no pé do atacante, que não se aguentou nos minutos finais, quando o Santos já perdia por 2-0. O Neymar se virou para a arquibancada e mostrou o símbolo do Santos, seguido do gesto de silêncio com os dedos. E depois fez um símbolo de pequeno, time pequeno para o Mirassol, para os torcedores da equipe do interior paulista. 3-0 Mirassol para cima do Santos. Vamos dar uma olhada na classificação. O Santos voltou então para a zona do rebaixamento. Cruzeiro líder 33, Flamengo 30, jogo atrasado. Tem de enfrentar ainda o Sport e o Flamengo. Bragantino 27, Palmeiras 26. Botafogo em quinto, junto com o Bahia, os dois, 25 pontos. Mirassol em sétimo com 21. Campanha superior ao Fluminense, que é o oitavo com 20, junto com o Atlético Mineiro. O Corinthians é o 10º com 19. Ceará 18 pontos, Internacional e Grêmio 17. São Paulo 16, Vitória 15, Vasco 14. E o Santos confirmando, abre a zona do rebaixamento, também com 14 pontos, Juventude e Fortaleza com 11 e o Sport com 3 durante a semana. A gente confirma para você
a classificação, a rodada, jogos aí da Sul-Americana no meio da semana, volta dos playoffs das oitavas de final e também os jogos na sequência da Série A. Liga Nacional de Futsal, hoje tem Blumenau e Joinville, no ginásio do SESI, 8h30 da noite. O ingresso inteiro custa R$40 e 20 a meia entrada. Após 12 jogos, a classificação aponta Joinville em quinto lugar, 25 pontos, enquanto Blumenau ainda está em último lugar com 24, na 24ª posição com apenas 1 ponto. Vai em busca, portanto, da primeira vitória o time blumenauense, mas não vai ser fácil contra Joinville e conta mais uma vez, e a torcida tem de fato comparecido com o apoio do blumenauense para incentivar nesse momento difícil da Liga Nacional, em busca, quem sabe, da primeira vitória. Rodrigo. Show de bola, Emerson Luiz, com as notícias aqui. Quero mandar um abraço para os torcedores aí que encontrei ontem no SESI, lá do metrô. Todo mundo ligado aqui no BG, né? Não perdendo um esporte aqui com o Emerson Luiz. A rapaziada fez uma festa bonita lá ontem. E o Dalci da Itopava Central, encontrei as duas filhas dele trabalhando. Já me deu uma entrevista no BG no Busão. E eu, com tanta pessoa que eu entrevisto, eu acabo nem lembrando muitas de, né, de todo mundo, não tem como, né? Mas Dalci, querido, um abraço. Tuas filhas são umas queridas, trabalhando aí firme e forte no sabadão aqui em Blumenau, viu, Emerson? Eu acompanhei ontem simultaneamente os dois jogos na FCF TV, porque é o mesmo horário, né? Fluminense e Blumenau, e o Metropolitano aqui no SESI contra o Camboriú, e depois fui até o mercado ali perto de casa. Aí encontrei gente boa demais. O Arthur estava no caixa, mas pensa, um cara educado. Manda um abraço pro meu pai? Eu digo, mando. O pai dele é o Adilson. E o teu nome? Eu olhei no crachá. Arthur, para que time vocês torcem? Flamengo. Tá bom. Boa sorte, ganharam o clássico aí. Então, Adilson, Arthur, grande abraço para vocês aí, parabéns pelo teu trabalho aí, muito legal, muito bacana. É isso aí, no caixa tem que ter educação, isso é importante, é fundamental. Tá bem orientado aí, tá no caminho. Show. Valeu? Os faladores de plantão aí que falam, vocês torcem, não sei pra quem. Tá aqui, ó, mandou um abraço flamenguista, né? Tá tudo certo. Aqui é assim, nós somos do esporte, blumenauense do esporte como um todo, né, Emerson Com Luiz? certeza. Democráticos. Amém, né? Amém. Um abraço. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.